temos chamado advocacia de combate. Isso, na verdade, ela tem se espraiado em várias coisas. Nós começamos primeiro com a defesa dos cotistas raciais da UERJ, assim como da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e da Universidade do Norte Fluminense, que implementaram as cotas, e diga-se passagem, pouca gente diz, mas pela mão do ex-governador Garotinho, né, sempre que eu digo isso, você está defendendo o Garotinho, mas ele não é, talvez, a melhor adequação política, mas foi ele que assinou. Ele fez. Né? E eu digo, não tem procuração dele, mas foi uma questão eleitoreira. Mas por que os outros 26 governadores não foram? Então, foi pela mão do ex-governador Garotinho que se instituiu a lei de cotas da UERJ, que abriu a grande polêmica da questão racial que se vive hoje no país. Hoje como é uma também, grande... me permita, como também foi com o Fernando Henrique, que se abriu a grande polêmica racial também. Apesar de não estarmos aqui fazendo nenhum proselitismo com do certeza. governo do Fernando Henrique ou o PSDB. Mas devemos reconhecer que, historicamente, o pontapé inicial começou ali até um pouco com os equívocos que ele pronunciou, né, falando que tinha também um pé na cozinha, o que legitimava ele a adotar políticas de favorecimento à população afrodescendente. Então, essa ocorrência com o Garotinho se assemelha a vários outros. Getúlio Vargas também foi um outro político que detonou coisas importantíssimas para a população, apesar e a despeito de práticas autoritárias. Então, a política brasileira é assim, realmente contraditória. Às vezes, de onde não se espera que sai, né? Mas no plano mais recente, a grande discussão que estamos no momento ela se abre com a discussão das cotas da UERJ. Foi o que, no momento mais recente, abriu a discussão para todo o país. E naquele momento, os cotistas raciais, que não fizeram as leis, não fizeram a lei, não fizeram o edital da universidade, procuravam se defender na disputa, porque os não-negros tinham bons advogados. E aí a Defensoria Pública também não quis defendê-los, se recusou a defendê-los. E aí a gente começou essa que hoje vem se delineando da tal da advocacia de combate, e começamos com os cotistas raciais, depois fomos para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho fizemos denúncias que tecnicamente são chamadas de representações para apurar a desigualdade racial no campo da indústria, do comércio e do setor financeiro. Isso resultou que os 5 maiores bancos privados viessem a ser processados em ações civis públicas por desigualdade racial, porque grandes bancos com 70 mil funcionários tinham apenas 2% de afrodescendentes. E aí se vinha com as questões de sempre, os clichês que se ouve tanto assim. Essa é uma questão de capacitação, é uma questão de educação, não tem o racismo é uma questão social e não é racial, não é com negro. Se ele aprender, se ele tiver educação, ele vai chegar lá. E aí, nos inquéritos civis públicos que foram disparados pelo Ministério Público nas 27 capitais, que é uma outra característica da advocacia de combate, é fazer nas 27 capitais dos 26 estados e distritos federais, Distrito Federal de uma mesma petição, de uma mesma forma. Isso resultou essa apuração que, por exemplo, na área de Brasília, na área de entorno, 54% da população tinha nível médio. 54% da população era afrodescendente. E desses 54%, a metade tinha nível médio. E os bancos diziam que era problema de capacidade de educação. E, na verdade, se verificou que, quando se perguntou para os bancos qual era o nível que se exigia para entrar nos bancos privados, o nível era nível fundamental. Então, aí caiu por terra esse clichê da questão da educação e da questão social. Na verdade, eles tinham o nível para estar lá e não estavam lá porque existia um filtro racial que tornava a escolha, o acesso, a entrada nessas instituições financeiras absolutamente decorrente dessa escolha das pessoas que tinham um perfil que não fosse aquele do afrodescendente. Daí partimos para a questão de clandestinos africanos que chegam aqui no Brasil. Partimos também vamos falar também da questão da Lei da História da África, que você mencionou,
e temos mais algumas questões até chegar na reparação aí. Mas prosseguimos. Não, a advocacia eu queria até complementar, embora tenha sido um conceito criado pelo próprio doutor Adame, mas eu compartilho e acho que toda a sociedade deve incorporar essa ideia da advocacia de combate, que, na verdade, recoloca o direito ao lado dos cidadãos, especialmente aqueles absolutamente excluídos da história. Então, o papel da advocacia de combate não é advogar governos que estejam fazendo políticas necessariamente favoráveis ou com interesses de favorecer a um ao outro. Pelo contrário, é combater as exclusões e garantir a eficácia de uma democracia radical que assegure direito a todos os cidadãos. Então, a advocacia de combate ela é um projeto suprapartidário, ela não é um projeto de vinculação a nenhum partido político, é um projeto de engajamento civil, de, digamos, idolatria à cidadania. Agora é o seguinte, a gente vai continuar a conversar daqui a pouquinho, porque nós vamos chamar assim um intervalo. Daqui a pouco a gente continua.